E olha, agora a gente vai falar de economia, gente, porque um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia pode trazer novas oportunidades para as exportações de Alagoas, mas um estudo da Federação das Indústrias do Estado aponta que produtos como o açúcar, o etanol e sucos de frutas devem ser beneficiados com a redução de tarifas. E a expectativa é de crescimento nas vendas para o mercado europeu e de geração também de novos negócios aqui no estado. E para explicar os impactos desse acordo e as oportunidades aqui para Alagoas, a gente conversa agora com o Igor Albuquerque, que está com o professor do Departamento de Economia da UFAL, o querido Cícero Péricles. Igor, como é que Alagoas pode se beneficiar agora com essa mudança, com esse novo acordo comercial? Por favor. Oi, Sofia, tudo bem? Muito bom dia para você, para o Raj e, claro, um abraço especial para toda a nossa audiência. Como Alagoas tem uma economia fortemente ligada ao agronegócio, ao setor sucroenergético, vai ser uma baita oportunidade para aumentar o número de exportações, aumentar aí o mercado também e principalmente novos setores do mercado de trabalho. Quem vai explicar melhor para a gente, como você mesmo antecipou, o professor Cícero Péricles, faz parte do Departamento de Economia lá da UFAL. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Primeiro, eu quero saber quais são os principais impactos desse acordo para Alagoas. Bom dia. Olha, veja bem, bom dia, Raj, bom dia, Sofia. Dizer que é uma excelente oportunidade para a economia brasileira, depois para a economia nordestina e, claro, para a economia alagoana. Por quê? Porque existe uma possibilidade, não é a garantia, né, de um aumento extraordinário das exportações brasileiras e também importações europeias nesse acordo entre os 27 países da União Europeia, junto com os 4 países do Mercosul. Um acordo que demorou muito, 25 anos de espera para que seja aprovado e entrou em vigor no dia 1º de maio deste ano. Portanto, já está em vigência, né? Já estamos planejando as exportações. Portanto, é uma oportunidade, como disse, mas também que implica em desafios. Por quê? Porque é um mercado muito competitivo, né? Então, os produtos brasileiros, nordestinos e alagoanos que poderão entrar na União Europeia têm que passar por um upgrade, por mudanças extraordinárias, porque o mercado é muito competitivo. Não somente as exportações, mas também esse acordo permite atrair mais investimentos europeus, porque esse intercâmbio significa uma maior aproximação e, portanto, maior possibilidade de investimentos e, claro, da abertura de novos setores produtivos que, claro, voltados para a exportação, podem modernizar a economia nordestina e a economia alagoana. Em relação a outros setores, eu falei agora no início do agronegócio e do setor sucroenergético. Tem outros setores também que podem ser beneficiados também, né? Já visando essa expansão do mercado. Sim. Então, veja bem, Alagoas já exporta para a União Europeia, não é uma novidade. Nós exportamos no ano passado aproximadamente 90 milhões de dólares de produtos, todos eles ligados ao setor sucroalcooleiro, à agroindústria em geral e também à agricultura, produtos derivados da agricultura. Então, isso pode ampliar? Sim, claro, pode, mas depende da nossa capacidade de competir, não é? Porque o mercado não abre para Alagoas, nem abre especialmente para o Nordeste, abre para todos os estados brasileiros e nordestinos. Portanto, a competitividade é muito, mas muito alta e faz com que novos setores da economia alagoana, não somente da agroindústria, não somente do setor agrícola, mas também industriais de outras áreas, se fala muito do mel, de fibras ópticas, de produtos outros que nós possamos produzir e que, claro, podem entrar neste circuito novo de mercado ampliado pelo acordo Mercosul-União Europeia. Esse cenário também impacta na geração de empregos. É um cenário que deve mudar rapidamente, vai demorar com o tempo, vai depender também desse investimento das empresas. O acordo foi aprovado, há 25 anos para acordar, né? Fizeram um acordo, entrou em maio, mas o plano dele é de 12 anos para ser um acordo pleno. Ele não inicia com todos os instrumentos possíveis, não. Ele vai sendo implantado paulatinamente. Isso nos dará tempo para organizar a economia na direção dessa possibilidade, não é a garantia, insisto, né? Então, claro que isso faz com que muitos setores da economia alagoana sejam estimulados a produzir na direção desse novo mercado, dessa nova oportunidade. Isso gera, naturalmente, emprego, investimentos, dinâmica econômica na economia alagoana, fazendo com que nós possamos ter uma economia de maior intervenção. Alagoas já é um grande exportador em relação aos estados nordestinos, mas muito focado em dois, três produtos, setores, commodities, como o cobre lá de Caraíbas, o setor sucroalcooleiro, que levantam responsáveis
país por quase 95% do total das nossas exportações. Esse novo mercado, ele abre possibilidades para novos ramos, novos setores, novas empresas que queiram competir e fazer papel, né, de exportador para a União Europeia. Mas também tem que destacar, nós podemos também pensar nas importações. Por quê? Porque o acordo ele tira 92% das tarifas europeias em relação aos nossos produtos e nós baixamos 91%, praticamente, deixa de existir tarifas à entrada dos produtos europeus no Brasil. Isso significa que também nós vamos importar. Importar o quê? Mais máquinas, mais insumos, mais produtos industrializados de alta qualidade que a Europa produz. Isso faz com que a nossa economia também seja beneficiada. Como? Na modernização. Então, quanto mais equipamentos, máquinas, novas tecnologias chegam para o nosso comércio, nossa indústria, no setor de serviços, isso é muito positivo. Por quê? Porque vêm mais baratos, né? E vão competir também com produtos que já existem, né? Produtos chineses, principalmente, vai fazer com que essa concorrência entre esses vários setores da economia faça com que a nossa economia também tenha um ganho de competitividade e de modernização. E o crescimento da economia do nosso estado também depende diretamente dessa industrialização. Né? Também, muito, né? Tanto o crescimento da economia como o crescimento do setor exportador, que tem dificuldades. Por quê? Porque é uma competição mundial. Não é? A Europa não vai comprar somente do Mercosul, vai comprar do mundo inteiro. Nós temos que competir, Alagoas, competir com os demais estados nordestinos, com o Brasil e, claro, o Mercosul significa Argentina, Paraguai e Uruguai também dentro desse pacote. Portanto, é uma excelente notícia para a economia brasileira, uma boa notícia também para a economia nordestina e para nós esperemos que neste período, né, agora de implantação dessa nova situação comercial, nos beneficie as nossas indústrias e as nossas empresas e, claro, a economia como um todo. Nesse cenário, há a possibilidade do Estado dar preferência aos grandes produtores ou os médios, pequenos produtores também podem ser inseridos e como eles podem se preparar para esse cenário? A depender do produto, né, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma empresa de porte médio ou, claro, as grandes unidades industriais que já exportam, que já fazem exportações como hoje. Né? Então, por exemplo, existem tecnologias que são possíveis de serem incorporadas a pequenos e médios negócios. Então, esses produtos, essa nova forma de produzir é plenamente viável em empresas de menor porte. Evidentemente que tem que ter o treinamento para a internacionalização dessas empresas, preparar um novo tipo de mão de obra, ou seja, ampliar muito mais recursos, ter muito apoio, muito apoio mesmo no campo da inovação e da competitividade, para que a economia alagoana como um todo seja beneficiada. É possível, sim, mas tem que ter planejamento, tem que ter muita articulação entre o setor público e o setor privado. A infraestrutura nossa é relativamente positiva, porque nós temos um porto especial, que é o Porto de Jaraguá, temos um aeroporto em Alagoas, né? E temos a rede de infraestrutura, de estradas e de outros ganhos que a nossa economia apresenta, que facilitarão, por exemplo, a logística desse processo. Se houver uma ampliação dessas exportações, nós não teremos barreiras algumas para fazer um aumento das exportações. Mas tudo isso tem que ser planejado, por quê? Porque é um fato novo. Não é? E os outros estados não ficarão parados. Portanto, Alagoas pode competir, sim, em condições de igualdade e, quem sabe, com componente de inovação e de melhoria do seu parque produtivo, aumentar, o que importa vivamente, as exportações alagoanas. Com o aumento dessa procura, o Porto de Maceió vai receber realmente grandes navegações, grandes exportações, né, grandes navios para levar esses produtos. A situação do porto atual exige um pensamento de expansão, atende à expectativa? Como você vê esse cenário do Porto de Maceió? Não, o Porto de Maceió não é um porto possível, né, para grandes operações, mas para o tamanho da economia alagoana, que é relativamente pequena, não representa, por exemplo, a força de Pernambuco, que tem o Porto de Suape, o Pecém lá no Ceará, outros portos que no Nordeste são maiores e também porque as economias que eles representam também são muito mais amplas e muito mais dinâmicas, né? Mas o fato é que para as nossas condições, para a nossa capacidade produtiva, o Porto de Jaraguá, pelo menos por enquanto, atende perfeitamente essa possibilidade. E mesmo que não seja apenas pelo Porto de Jaraguá, mas hoje também existe o comércio aéreo e a possibilidade de viabilizar compras e vendas por portos vizinhos, como é o caso do Recife. Agora, a Alagoas está preparada? Sim. Nós já temos treinamento? Sim. A Alagoas exporta desde a hora que nasceu, né? Nós nascemos produzindo para a Europa açúcar, o fumo, não é? O tabaco, como se chama também no plano internacional, o tabaco, madeira, todos os produtos que nós, ao longo desses 5 séculos, exportamos, deu um treino muito grande, não a capacidade de intervenção muito grande do setor produtivo alagoano.
alagoano, e isso vai fazer com que a ampliação desse mercado não seja grande novidade. Não será uma grande novidade. Agora, é um desafio, por quê? Porque temos que incorporar um padrão da economia alagoana, um padrão do produto exportado às exigências europeias, as exigências sanitárias, ambientais, sociais, de qualidade, de regularidade. Isso faz com que tem que existir uma preocupação muito grande com o produto final. Por quê? Porque vamos disputar um mercado grande, é verdade, de 450 milhões de habitantes, que representa 1/5 da economia mundial, mas muito competitivo, porque hoje já é um mercado integrado, a União Europeia é muito integrada, né? E também muito aberta para outros continentes, para a África, para a América Latina, o restante, e para a Ásia. Então, nós vamos disputar exatamente esse mercado, a depender da qualidade do nosso produto, da nossa capacidade de planejar e fazer essa intervenção. Ok, muito obrigado, professor, pelas informações, sempre com grandes esclarecimentos. Se pudesse definir uma palavra, a palavra seria otimismo. E pensar também em outros setores da economia. Alagoas também deve pensar nisso, já visando o futuro, né? Sair um pouco desse plano com o agro, lógico, não esquecendo, né, do agronegócio, do setor sucroenergético, e pensar também nessa expansão dos setores. É uma baita oportunidade para Alagoas. Volto com vocês. Obrigada, Igor, pelas informações. Com certeza, uma baita oportunidade e traz para a gente um avanço em relação à economia, não só para os pequenos, né, mas também para o estado todo de uma forma geral. Até mais. Isso, né? Melhorar o nosso comércio também externo. Muito bom, muito importante.